Eu quero falar com vocês nesta noite sobre este tema, declarações verdadeiras, segunda parte. Eu quero ler com vocês Marcos, capítulo 1, versículos 2 e 3. Como o profeta Isaías tinha escrito, ele escreveu o seguinte: Deus disse: eu enviarei o meu mensageiro adiante de você, para preparar o seu caminho. E o profeta escreveu também. Quem é esse outro profeta? Vamos ver lá. Alguém está gritando no deserto: preparem o caminho para o Senhor, abram estradas retas para Ele. Então, como eu disse na semana passada, no versículo 1, nós falamos sobre a declaração de Marcos acerca de Jesus. O que ele disse? A boa notícia que fala a respeito de Jesus Cristo, Filho de Deus, começou a ser dada. Nessa declaração de Marcos, o que é que nós aprendemos? Que Jesus não veio para ser reconhecido como um líder popular, como tentam fazer dele até mesmo em nossas igrejas nos dias atuais. Ele não veio para ser um curandeiro, como também tentam fazer dele dentro das nossas igrejas atuais. Parece que, se não pregarmos sobre cura divina, sobre prosperidade, sobre felicidade nesta terra, nós não estamos falando de Jesus. Mas ele não veio para ser reconhecido dessa maneira, porque ele não veio a este mundo para ser reconhecido como uma pessoa sensacionalista. Ele não veio criar uma sensação nas pessoas. Ele não veio criar uma emoção diferente no tempo e no espaço. Mas ele veio para ser reconhecido, de acordo com Marcos, como o Filho de Deus. Ou seja, o Messias para os judeus e o Cristo para nós. Tanto o termo Messias, ou o título Messias, como o título Cristo, significa ungido de Deus. Aquele que tem toda a autoridade, toda a soberania, todo o governo. Então, antes de nós ficarmos correndo atrás de figuras que tentam popularizar Jesus, tentam transformá-lo em um curandeiro, exigindo que as pessoas a todo custo exibam uma fé para serem curadas, e chegamos ao ponto até de exigir que uma pessoa minta. Criamos doutrinas. Por exemplo, eu vejo muitas vezes pessoas com dores, e a pessoa que ora diz: saiu a dor, e a pessoa, se você disser que está com dor, ela não vai sair, você tem que dizer que a dor saiu. Quer dizer, então minta para mim, minta para todo mundo, minta que você não tem dor quando está, quando a palavra de Deus diz que nós não devemos mentir. Então nós criamos doutrinas das mais estúpidas, que não estão na Bíblia.
em nome do curandeirismo. Coisa essa que Jesus não veio para praticar. Todos os milagres de Jesus tinham propósitos reveladores. O que eu quero dizer com isso? Ele queria ensinar as pessoas, através das suas curas, milagres, os seus atos poderosos, sobre a missão, o poder, a bondade de Deus, os planos de Deus, para que as pessoas entendessem o seu tempo. Hoje, nós precisamos de mais conhecimento do que cura. O povo de Deus está se perdendo como nos dias de Oséias, quando os sacerdotes deixaram a palavra de Deus de lado e não se preocuparam com o povo, e este fez o mesmo. E Deus deu uma mensagem dura através de Oséias: porque vocês estão abandonando a palavra de Deus, eu vou abandonar vocês também. O meu povo está sendo corrompido, disse Oséias, porque falta a eles o conhecimento. Eles estão vivendo na ignorância, eles não me conhecem, eles não sabem o que eu quero realizar nos dias atuais. É uma pena quando nós encontramos um estado assim. Nós falamos de poder, de orações exuberantes, mas não entendemos o que Deus está fazendo. Então as orações não vão funcionar. Porque não adianta você insistir em alguma coisa que Deus não vai fazer. Não adianta insistir em alguma coisa que Deus disse, agora não é o tempo para isso. Nós todos deveríamos buscar a palavra de Deus e buscarmos um conhecimento mais pleno, mais profundo, mais abrangente, para entendermos a mente de Deus, para saber o que Ele quer realizar em nosso momento. E quando nós buscamos conhecer a palavra de Deus e conhecer a Deus, nós temos que buscar conhecer o seu caráter, a sua obra, a sua igreja, porque Ele formou a igreja. A razão de nós estarmos transformando as igrejas em verdadeiros terreiros é porque nós não entendemos por que Deus criou a igreja. Nós perdemos a noção. Quando nós vemos pessoas, pastores, pedindo dinheiro a rodo por aí, extorquindo, enganando, mentindo, dizendo que se você der 5 mil, Deus vai dar 15. E as pessoas na sua ganância, no seu pecado, porque são interesseiras, tá? Não vem com essa conversa que elas estão sendo enganadas, não, porque elas querem cair no erro. São cegos guiando cegos. Então elas dão dinheiro acreditando que esses homens são milagreiros. Porque além deles transformarem Jesus em um milagreiro e um curandeiro, eles tiveram a coragem, a arrogância de assumirem o lugar do Senhor diante dos fiéis. O pecado ainda é mais grave. Eles rebaixam Jesus, eles escondem o Senhor atrás deles e dizem, eles é que fazem os milagres. Eles citam o nome de Jesus, mas não fazem questão alguma de enfatizar o nosso Senhor. Eles enfatizam suas denominações, eles enfatizam seus nomes. E o povo, por não conhecer a palavra de Deus, cometem o mesmo erro. Acreditam nessas pessoas. Isso já aconteceu inúmeras vezes na história da igreja. Não é somente os evangélicos que estão praticando este pecado. A Igreja Católica praticou isso na Idade Média, tirando a Bíblia da mão do povo e ensinando doutrinas estúpidas, uma delas o purgatório, que nenhuma página deste livro você vai encontrar. Nem na Bíblia que eles pregam existe ali o purgatório, mas foi um meio para arrancar dinheiro. Então não adianta o roto ficar falando do rasgado.
Nós precisamos tomar uma posição em favor da verdade. Nós não estamos aqui para defender católico, nem defender evangélico. Na verdade, nós precisamos condenar firmemente toda doutrina errada que existe no meio cristão, seja ele qual for, irmãos. O nosso compromisso não é com A, ou com B, com C e com D. O nosso compromisso é com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Jesus o Eterno, e a palavra de Deus. Quando nós meditamos na Bíblia adequadamente, nós nos familiarizamos com os seus ensinamentos. À medida que você vai lendo, ele vai ficando dentro de você. Então você vai entendendo melhor os planos de Deus, a missão que ele nos dá. Então nós não somos cristãos simplesmente para frequentar a igreja, fazer um númerozinho na terra. Entendeu? Levando uma bibliazinha aqui, ou no celular, ou no tablet, ou no computador. Nós temos uma missão concreta, verdadeira. Nós existimos neste mundo para realizarmos os planos de Deus. Eu quero falar com vocês sobre duas atitudes que nós temos que ter para chegarmos ao Evangelho e à pessoa de Cristo. A primeira delas, a primeira atitude daquele que aceita o Evangelho é aceitar Jesus como o Filho de Deus. Foi isso que nós vimos. Então, quem não aceita Jesus como Filho de Deus, não chega nunca a experimentar o Evangelho na sua vida. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso? Ao aceitarmos Jesus como Filho de Deus, nós temos que aceitar o quê? A sua soberania, o seu governo, a sua direção, as suas orientações. E isso quer dizer que nós temos que ser pessoas submissas a Ele. Nós não estamos mais aqui neste mundo para fazermos a nossa vontade. Nós estamos aqui para fazermos a vontade do nosso Pai. Afinal de contas, como é que Jesus ensinou os seus discípulos a orar? Em um momento do seu ensinamento, ele diz: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Quando ele estava no Getsêmani, antes de ser entregue nas mãos de seus inimigos, ele orou 3 vezes e disse: não seja feito o que eu quero, mas seja feito aquilo que tu queres. Ele falou com Deus. Hoje, incrível, nós nos reunimos em igrejas para determinar a Deus, a fim de que Ele faça o que nós queremos. Você acha isso correto? Diante dos ensinamentos que nós temos visto, isso não é o verdadeiro Evangelho. A palavra de Deus diz que nós devemos entregar a Deus as nossas ansiedades, mas em nenhum momento diz que nós devemos insistir com Deus para que Ele faça o que nós queremos. Jesus mesmo disse que esse tipo de atitude é uma atitude pagã. Basta você ler Mateus capítulo 5 e 6, e você vai ver que os pagãos agiam dessa maneira. Eles tentavam buscar um Deus para que realizasse o quê? Favores para eles. Deus não existe para realizar favor a ninguém. Deus existe para ser adorado como o único e verdadeiro Deus. Na verdade, o favor que Deus tem para nos fazer, Ele nos fez, Ele nos deu, que é a sua aliança. Ele diz assim: eu quero livrá-los do inferno, portanto eu quero dar a graça a vocês. Vocês erraram muito, vocês não mereciam nada,
Vocês andaram longe de mim, mas mesmo assim eu quero mostrar o meu amor a vocês. Então aceitem o meu amor, aceitem a minha proposta. É isso que ele está dizendo. Mas o que é que a igreja faz hoje em dia? Ela distorce isso. Ela nos torna senhores de Deus e faz com que ele se torne o quê? Nosso subserviente, um empregado. Um empregado para o qual nós dirigimos palavras e ele tem a obrigação de nos atender. É como um filho desobediente que chega a um pai e uma mãe e diz assim: eu quero e pronto. Quem mandou vocês me colocarem neste mundo? O que ele merece? Punição. E não merece nada. Ele não merece nada. O pai tinha que pegar esse cara pelo braço, chegar, colocar dentro de um quarto, trancar a porta e falar: fica aí. Fica aí, até você aprender a educação. E depois eu vou voltar e nós vamos conversar. Entra lá depois, senta com ele e fala: escuta, não é isso que a Bíblia ensina, se eles forem cristãos. Agora, se ele não conhece a palavra de Deus, ele vai dizer o quê? Vai dizer nada. Então, meu irmão, nós não estamos aqui para ditar ordens a Deus. Tanto é que Paulo diz assim: quem somos nós para aconselhar a Deus? Quem somos nós para dar conselhos a Ele? Isto é, quem somos nós para dizer como Ele deve agir, como Ele deve realizar as coisas? Deus já nos deu uma bênção extraordinária, que é de não irmos para o inferno. Você já imaginou uma pessoa que você conhece e que gosta, mas que ela não quer saber de Deus? Sabe para onde ela vai? Ainda que ela nunca tenha roubado, ainda que ela seja boa, que ela não tenha feito mal algum a ninguém, mas, por outro lado, ela não realizou a vontade de Deus nesta terra. Quando ela morrer, para o céu ela não vai. É isto que a Bíblia diz, o que as pessoas não querem entender. As pessoas assim que basta ser bom, todo o caminho leva a Deus, e aquela história toda, essa história, essas doutrinas, esses ensinamentos vêm correndo pelos anos e enganando as pessoas. Você já imaginou essa pessoa fechar os olhos aqui e de repente abrir os olhos no inferno? Jesus disse que lá é um lugar de tanto sofrimento, onde há gritos, pessoas rangendo os dentes, apertando um dente contra o outro e rangendo. Um lugar onde o cheiro é de enxofre. Eu não sei se vocês já estiveram perto de enxofre. O cheiro é terrível, é uma coisa podre. Você não consegue cheirar aquilo. O calor é insuportável, disse ele, porque é como um fogo. Aí, as pessoas dizem: não, mas isso é lenda. Uma pessoa que diz que isso é lenda, que isso é algo somente místico, não existe, pelas suas palavras ele já nega o próprio Jesus, porque foi ele que ensinou isso. Foi ele que ensinou isso. E isso era ensinado desde o Velho Testamento, antes até mesmo da sua vinda. Portanto, ele apenas confirmou. Então, aquele que crê no Senhor, persevera nele. Não fica facilitando. Nós já erramos demais. Mesmo vivendo no Senhor, nós erramos demais. Então, para com esse abuso de erros. Parece que nós não podemos ser tocados. Se você diz para a pessoa: você está errado, ele abaixa a cabeça, afunda, em vez de procurar consertar. Se você busca um caminho mais elevado, as pessoas não querem.
Elas querem continuar no caminho do erro. E Jesus veio para que nós pudéssemos andar de um modo mais elevado. Em Gálatas capítulo 2, versículo 20, veja o que Paulo diz lá. Acharam? Leiam comigo em voz alta. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim. E esta vida que vivo agora, eu a vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se deu a si mesmo por mim. Não é isso? Agora, veja o que ele diz. Não sou eu. Não sou eu o quê? Quem vive. Isso significa o quê? Que ele se recusa a viver pelos seus interesses pessoais. Correto? Isto não quer dizer que você não lutará pela sua família, que você não vai trabalhar, porque os cristãos, e mais propriamente os crentes mesmo, entre aspas, porque crente, nazista, comunista, é tudo gente atrasado, viu gente? Na verdade, esses crentão sem cabeça, parece aquela história do interior, mula sem cabeça, eles não pensam, eles têm corpo, mas não pensam. A gente é formado do quê? Cabeça, corpo e membro. Mas os atrasados é só corpo e membro. Então, veja só, nós temos cabeça para pensar. Quando ele diz aqui, não sou eu quem vive, ele não está dizendo que você deve deixar suas obrigações, que você deve deixar de buscar melhores recursos. Não. Deus mesmo nos diz o que devemos fazer. O que você não deve fazer é se tornar uma pessoa mesquinha, uma pessoa orgulhosa, uma pessoa egoísta, uma pessoa que visa apenas o seu benefício e de ninguém mais. É isso que ele está dizendo. Tá? Ele não está dizendo que você vai ter que deixar de trabalhar, de ter amigo, de passear, etc e tal. Ele está dizendo que você não deve viver em função daquilo somente que você quer. Deus vai orientar você em todas as coisas. Por isso ele diz, não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Então ele dá uma declaração de que Cristo está na vida dele. Agora ele vai explicar. O que ele diz? Esta vida que vivo agora, como é que ele vive? Pela fé no Filho de Deus. O que ele está querendo dizer aí? Ele não está dizendo aí que ele vive positivamente. Ele não está dizendo que ele vive assim, ó. Eu creio que Jesus só vai me dar mar de rosas. Eu creio que Jesus nunca deixará que eu tenha uma dor. Eu creio que Jesus nunca vai me deixar perto dos inimigos. Ele me livrará de todos os inimigos. O que é que Paulo teve, hein? Não tem homem no Novo Testamento que teve mais dor que Paulo. Não teve homem no Novo Testamento que sofreu mais que Paulo. Não teve homem no Novo Testamento que ficou doente como Paulo, a ponto de não conseguir enxergar e nem escrever, precisar chamar Tércio para escrever o livro de Romanos para ele. Esse homem sofreu. Esse homem, não teve homem que teve mais inimigo do que Paulo. Paulo foi encarcerado, Paulo foi apedrejado, Paulo foi açoitado, Paulo sofreu. E ainda no fim da vida, para a glória de Deus, morreu decapitado. Então que história é essa de viver pela fé? Porque a maioria hoje diz que se você viver pela fé, você não vai ter nenhum problema. Ou eu estou enganado? Não é isso que nós escutamos?
Se você tiver fé, você vai ter uma vida vitoriosa. Mas eles não explicam o que é uma vida vitoriosa. Vida vitoriosa, para eles, é você ganhar muito dinheiro, é você comprar 2, 3, 4, 5 mil casas, é você ter uma fazenda, é você ter um avião, uma BMW, que está na moda, não é? Deixa a chave do seu Fiat aqui, que Deus vai te dar uma BMW. Então, veja só, como é que Deus vai dar uma BMW? Como é que o cara vai pagar o imposto desse carro? Essa cambada, se eu fosse Jesus Cristo, com todo perdão, Senhor, eu faria um corredor polonês de anjo. Eu faria esses caras passar, mas levar a coça, umas lambadas bem dadas mesmo, para ver se eles acordam. Sabe o que é corredor polonês? Gente de cá, gente de lá. E ó, passa no meio que vocês vão levar uns tapas na orelha, nas cacundas, para não falar outras coisas que soam como vagabunda. Então, veja só, veja bem, veja que coisa que está acontecendo aí. Então ele diz, o que é viver pela fé aqui? A palavra fé significa fidelidade. Deus nunca disse, eu preciso ser verdadeiro para você. Deus nunca disse que você vai deixar de ter problema. Deus nunca disse que você não teria dor, não teria inimigo. Mas nestas situações, tanto na alegria como na dor, você tem que aprender a ser fiel a Deus. É isso que ele está dizendo aqui. Por que ele é fiel a Deus? Porque Paulo aprendeu o quê? O amor de Deus. E ele entendeu o sacrifício de Jesus. Eu te garanto que há muitos cristãos que não entendem a razão de Jesus ter morrido por nós, que não entendem o amor de Deus. Isso tanto é verdade que algumas pessoas chegam ao ponto de dizer assim: se Deus me ama, por que Ele permite que eu sofra? Se Deus me ama, por que eu perdi o emprego? Se Deus me ama, por que lá em casa está um rebuliço? Se Deus me ama, por que isso aconteceu com a minha família? Se Deus me ama, eu não acredito em mais nada. Ou não é isso que nós ouvimos? Uma pessoa que fala assim, não entendeu o amor de Deus. E você que está fazendo isso, porque se eu estou falando é porque tem gente que faz isso aqui. Porque eu estou falando pela inspiração de Deus. Então você que está fazendo isso, para já. Para Pedro, para. Para já. E procure entender o amor de Deus pela tua vida. Muitas pessoas entendem errado o sacrifício de Cristo. Diz assim, Jesus morreu para levar as nossas enfermidades, isso também, mas principalmente Ele morreu para levar o quê? As nossas enfermidades espirituais, morais e físicas. Por causa de uma, não exclua as outras duas. Eu sei que você vibra e eu vibro quando alguém é curado, quando alguém recebe um milagre de Deus. Ele continua fazendo isso, Ele é Deus Todo-Poderoso. No entanto, Deus quer curar nossa espiritualidade caída. Deus quer curar a nossa área psicológica caída. Deus quer curar a maneira errada como nós construímos os nossos pensamentos. E Paulo entendeu isso. E por essa razão, Paulo vivia com extrema fidelidade. Ele procurava viver de modo fiel a Deus. A segunda atitude daquele que vai ao Evangelho, que se encontra com Cristo, se dá pelo caminho do arrependimento. Então, essa pessoa busca o arrependimento. Por que eu digo isso?
Aquele que verdadeiramente se arrepende de seus erros e pecados, qual é a primeira atitude que ele faz? Ele procura testificar publicamente de que se comprometeu com Cristo e que morreu e ressuscitou através do quê? Do batismo, que domingo que vem nós vamos ter. Então, a pessoa, ela se batiza, porque ela diz assim: eu quero que vocês saibam que eu estou tendo um compromisso com Cristo e estou me juntando a vocês nesse compromisso. O batismo não é um ritual só. O batismo é uma demonstração de fé. Eu queria que vocês abrissem suas Bíblias lá em Lucas capítulo 9, verso 26. Por gentileza, vê o que Jesus diz lá. Uma pessoa publicamente, ela expressa a sua fé. E o que diz lá em Lucas 9, 26? Quem imprimiu aquilo, o arquivo que eu dei, não precisa. Quem tem no tablet não precisa abrir a Bíblia. Já vai lá e está lá. No smartphone está lá. Então, veja só, no versículo 26, o que está escrito lá? Pois, reparem bem, olha a condição. Se alguém tiver o quê? Vergonha de mim e do que mais? Do meu ensinamento. O que Jesus enobrece aí? A pessoa dele e o que mais? E o seu ensinamento. Se uma pessoa trata com desdém, com desinteresse, a pessoa dele e o seu ensinamento, então, o quê? O filho, olha como ele diz, o filho do homem, esse é um título messiânico, a mesma coisa que filho de Deus, o Messias, o Cristo, o filho do homem também terá o quê? Vergonha dessa pessoa. Quando? Quando ele vier na sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Se Jesus ensina, vão por todo mundo, pregue o evangelho, aquele que crer e for o quê? Batizado, isto é, aquele que testificar o seu compromisso com o céu na terra, através do batismo, dizendo que morreu e ressuscitou, este será salvo. Mas quem não testifica, ou simplesmente vai lá e toma um banho, porque acredita que a vida vai melhorar, porque tem gente que chega assim para mim: ô pastor, eu estou precisando batizar. Eu digo: realmente? Não, sabe o que quer? Eu preciso batizar porque minha vida está meio estrangulada, e se eu batizar eu sei que vai melhorar. Eu já vou logo dizendo: vai piorar. Vai piorar porque nós vamos enquadrar um monstro em nosso meio. E, na verdade, você é uma desconfiguração de um filho de Deus. Porque um filho de Deus não deve pensar dessa maneira. Uma pessoa que vai batizar não deve ir ao batismo e dizer: minha vida vai melhorar. É a mesma coisa que você vir aqui na igreja e dizer assim: desde que eu comecei na igreja, minha vida melhorou. E espera. Porque os vales sombrios estão te esperando, viu? Aguarde. Escuta o que eu estou te falando. Você vai atravessar vales que são chamados vales da sombra da morte. Não tem escapatória. Desde que eu frequento a igreja, agora não choro mais. Mas vai chorar. E espera, porque você vai chorar sim. Se você não chorar, eu faço você chorar. Então, veja só, você vai chorar, vai ter momentos difíceis na vida. E você vai precisar do evangelho, meu amigo. Não vamos nos enganar aqui não, tá certo?
Então você vê, Jesus ele diz assim, que você não pode ter vergonha, tanto dele como dos seus ensinamentos. Ele mesmo declarou noutra parte, com outras palavras, dizendo assim, aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, eu me envergonharei desta pessoa diante dos anjos, dos meus anjos. Então, vejamos, vamos então olhar as declarações dos profetas aqui. Nós falamos até agora sobre a declaração de Marcos. Então, o que Marcos ensinou? O que nós aprendemos? Que Jesus veio para ser reconhecido como Filho de Deus e não como um líder popular, como um curandeiro, como um milagreiro, como um sensacionalista. E isso tanto é verdade que Jesus enfatiza que as pessoas devem reconhecer e aprender da sua pessoa e aprender os seus princípios, os ensinamentos do seu evangelho. E se nós tratarmos estas coisas com desdém, ele nos tratará também. E que nós precisamos tomar uma posição de compromisso com o reino de Deus e declarar isso publicamente, que morremos e renascemos para Deus em Cristo Jesus através do batismo. Ele escolheu isso, não fui eu. Jesus podia ter escolhido aquele negócio que a turma faz nos dias de São João. Tira o sapato e anda na fogueira. Mas ele escolheu uma coisa melhor. A gente batizar nas águas. Você afunda e sai. Não é? Você mergulha, morreu. Sai para fora, ressuscitou. Olha que maravilha. Né? Então, olha que bonito. Então você testemunha a sua fé. Vamos ver então agora a declaração dos profetas, rapidamente. O primeiro profeta que ele diz aqui, e eu enviarei o meu mensageiro, a quem Marcos se refere? Qual profeta ele está se referindo? Ao profeta Isaías, capítulo 40, versículo 3. Você é capaz de achar? Vocês têm 10 minutos para achar Isaías. Agora, se você for esperto, você vai lá no índice da Bíblia, tem uma página lá, que tem assim, ó, Gênesis, Êxodo, Levítico, que na frente tem um númerozinho. Não esqueça que esse númerozinho é o número da página onde começa o livro. Olha só que interessante. Aí você vai lá, e você encontra ali a página que começa o livro, essa coisa fantástica do sumário, aí você vai no capítulo 40, que é aqueles numerão grandão que tem na Bíblia, né? Negrito, grande. Vai lá. Acharam? Ah, mas eu estou falando. Isso é coisa de louco, hein? Então, vamos ver o que diz esse versículo pequenininho, versículo 3, capítulo 40, versículo 3. Vamos ler em voz alta? Veja só o que ele diz. Alguém está gritando. Veja bem, Isaías não viveu na época de João, mas ele viveu muitos anos atrás, até séculos. E ele diz, alguém está gritando. A quem este alguém a quem se refere? João Batista. Alguém está gritando. Preparem no deserto um caminho para o Senhor. Abram ali uma estrada reta. Para quem? Para o nosso Deus passar. Então veja só, nos tempos antigos era um costume oriental dos reis em suas viagens. Em esses reis que tinha, bom, todo rei tem bastante dinheiro, né? Então veja só, eles enviavam pessoas para preparar, limpar a estrada, tirar os obstáculos da estrada, a fim de que ele e sua caravana, a sua comitiva, pudessem passar sem problemas. Então iam na frente engenheiros, iam na frente escravos, trabalhadores, ia também o quê? As pessoas armadas, para que
não houvesse nenhum tipo de emboscada e o rei pudesse passar com a sua comitiva são e salvo. Além do mais, esta expressão também se refere à preparação da mente das pessoas, que é isso que o texto exige. Porque Deus não está pedindo que João Batista saísse com uma picareta, uma pá, não é? E saísse por aí abrindo picada, estrada. Sabe o que é picada? Não sabe o que é picada? Picada, meu filho, é o trio. Sabe o que é o trio? Picada é um trilho que você faz na mata. Você quer chegar em tal lugar, você sai com uma foice qualquer, um facão, e você vai abrindo uma picada. É isso, é picada. Você pica o mato, certo? Você pica para você passar, tá certo? Então você vai com um facão na mão e um guatambuzinho, um pau na outra, porque você bate e tem cobra ali. Então o que acontece? Você sai abrindo uma picada. E Deus não pediu para João abrir nenhuma picada, nenhum trilho e nenhuma estrada. Então, naturalmente, o texto se refere ao quê? A uma preparação mental. As pessoas precisariam estar preparadas mentalmente para receber Jesus. Aí, o que acontece? Quando você prepara uma pessoa mentalmente para receber Jesus, você está querendo o quê? Que ele tenha uma recepção apropriada na vida daquela pessoa. Agora, eu fico imaginando, algumas pessoas ensinam aos outros assim: você tem que aceitar Jesus, porque olha, o dia que você aceitar Jesus, ele vai fazer tanta coisa na sua vida. E a pessoa começa a pensar: bom, ele vai me dar um noivo. Eu já estou com 59 anos, mas ele vai me dar um noivo de 18. Ele vai me dar um noivo de 18. Ele vai me dar muito dinheiro. Ele vai me dar carro, casa, vai me dar muita coisa. Trabalho Deus não vai dar não. Mas vai me dar muito dinheiro, vai dar uma casa, vai dar um monte de coisa, aquele negócio todo. É isso que a pessoa pensa. É isso que ela pensa. É isso que nós estamos fazendo com o Evangelho. E Jesus pediu que nós não fizéssemos isso, gente. As pessoas precisam ser preparadas para dar uma recepção verdadeira a Cristo. Veja só, com todo respeito vou dizer a vocês, a nossa seleção brasileira tinha acabado de ganhar a Copa. E os jogadores foram em Brasília. E eles foram recebidos pelo povo como campeões. E o nosso presidente os recebeu na rampa, não foi? E um jogador, que eu nem vou citar o nome, mas estava... Ele foi até Vênus e voltou. Mas estava cheio daquela manguaça mesmo, da clarinha. E então, ele começou a virar da cambota. Quer dizer, aquilo é um papel ridículo. É uma coisa ridícula. É coisa de gente que não sabe onde está. Me desculpe, não sabe onde está. Por exemplo, você está aqui. E aí você começa a dormir e começa a vazar líquido bucal. Cai na roupa, cai na camisa.
Quem nós viemos aqui para adorar? Não é o Senhor Jesus? Ele deve ser recebido nesse lugar. E a recepção que devemos dar a Ele qual é? É a mais verdadeira possível. Veja como alguns erram. Pegam um smartphone e ficam mandando recado para namorado, para namorada, mandando carinha positivo. Mas esse não é o momento. Esse é o momento de aprendermos. A outra declaração, bom, veja só, preparem o deserto, preparem o quê? Prepare a mente de pessoas que não sabem para onde está indo. Porque um deserto tem caminho? Não tem caminho, você não consegue fazer um caminho no deserto. Por quê? Porque as dunas estão em constante movimento, ou não é isso? Não tem jeito. Somente os beduínos conseguem, com as suas caravanas, viajar por deserto, porque eles conhecem as estrelas, eles têm uma série de conhecimentos que nós não temos. E eles andam pelo deserto. Mas se você cair num desertinho, você vai morrer, porque você não acha o caminho de volta. E Deus diz, prepare a mente dessas pessoas que não sabem como se encontrar comigo. É isso que Deus está dizendo. Vocês não sabem quem é Deus, e eu estou querendo explicar quem é Deus. É isso que Deus está tentando dizer. E ele diz, abra uma estrada reta ali, tira o obstáculo do caminho. Isto é, tira de dentro de si próprio os obstáculos que impedem que a minha vida apareça dentro de você. É isso que Deus está dizendo. Mas vamos para o outro profeta, Malaquias. De novo, vá para aquele exuberante sumário que tem no início da Bíblia, e você vai encontrar no Velho Testamento um nome assim, Malaquias. Na frente tem um número, é o número da página onde inicia esse livro, e você vai ficar entusiasmado. Malaquias, olha que nome bonito esse daí. Pronto para aqueles que vão ter bebê e colocar, meu filho vai chamar Isaías, Malaquias, Zorobabel. Veja só, vai ser uma coisa fabulosa. Gedequias. Malaquias capítulo 3, versículo 1. Aí você vai atrás daqueles números grandes em negrito, que é o capítulo, e tem um número pequenininho, que é o do versículo. Veja só, Malaquias capítulo 3, versículo 1. Eu acredito que vocês já acharam, com essa habilidade que vocês têm do sumário. Então vamos lá. O que diz lá? Veja só, o Senhor Todo-Poderoso diz, eu enviarei o meu mensageiro para preparar o quê? O meu caminho. O meu caminho. O meu jeito. O lugar que eu devo passar. E o Senhor, a quem vocês estão procurando, vai chegar de repente ao seu templo. O Novo Testamento diz que nós somos o quê? O templo de Deus. Deus quer vir a você. Mas o que você tem que fazer? Preparar o caminho para Ele. Isso não é coisa que Deus faz. Isso é coisa que cada um de nós deve fazer. E como nós vamos preparar o caminho? Não é acendendo vela. Não é amarrando fita no pescoço, nos pulsos, nos calcanhares, nos tornozelos.
Preparar o caminho não é comprar camiseta ensanguentada de um doido, de uma pessoa que não tem noção do que está fazendo, que vai ser punido, porque ele está assumindo o lugar do Senhor. Então eu vou atrás da cabeça de Paulo, que vale muito mais do que essa camiseta. Eu quero a cabeça de Paulo. Ele foi decapitado. Se essa camiseta, diz que essa camiseta faz alguma coisa, imagine a cabeça de Paulo. A Bíblia fala de gente que foi cerrado ao meio, então eu quero metade. Você imagine se a cabeça de Paulo faz alguma coisa, imagine metade. Você ficaria com metade de um ser humano na sua sala? Você vai colocar uma camisa ensanguentada no seu guarda-roupa? Para o seu marido chegar lá e falar assim, bem, hoje você vai trabalhar com essa camisa aqui. Mas está ensanguentada, não faz mal. Fala que você hoje vai com uma camisa malhada. Camuflada. Você vai meio pampa hoje. Imagina, não tem cabimento essas coisas. Nós temos que conhecer a vontade de Deus e não insistir em loucuras. Então ele diz aí, nós somos o templo. É isso que eu entendo, nós somos o templo. E nós temos que preparar o quê? O caminho para que Deus passe dentro de nós. Assim como João Batista estava preparando o caminho para que Deus pudesse passar. Deus quer fazer algo em sua vida. Ele tem poder para fazer algo na sua vida, nesta terra e na eternidade. Eu não sei o que, mas Ele tem. E você não deve ter medo de viver. Você não deve ter medo de viver. Não importa a sua situação de momento. Seja corajoso. Acredite em Deus. Porque nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Seja corajoso, permita que Deus passe. E aí vai dizendo o que mais? E está chegando o mensageiro que vocês esperam, aquele que vai trazer a aliança que farei com vocês. Quem é o mensageiro que faz a aliança? Já não é João Batista, é Jesus Cristo. Quando Jesus entra dentro de você, a primeira palavra que ele dá, não é simplesmente assim, bom, você quer uma BMW? Jorge, você vende aquelas bonecas, aqueles brinquedos, você vende tudo isso aí, você quer vender iate? Você quer morar em Genebra? Você quer ter uma continha na Suíça? Adriano, você acabou de casar. E é engraçado como a tua esposa continua crescendo e você está diminuindo. Mas veja só. Eu estava notando agora que ela está mais alta que você e você está pequenininha. É o salto. Então, né? Adriano, você descendente de portugueses, você quer morar na Europa, você quer morar em Portugal, naquele país maravilhoso, porque Portugal é bonito demais. Você quer morar lá em Lisboa, no Porto, você quer morar naquela região à beira do Tejo, eu vou arrumar para você, Jesus disse, uma fazenda na beira do Tejo, eu vou matar os fazendeiros que estão lá e vou dar para você. Até parece que esta é a mensagem que Deus quer dar para a gente. Segundo algumas pessoas é essa. Deus vai te dar agora. Você não estudou nada, é um cara que não sabe. Você escreve passarinho com C cedilha. E aí, Deus diz para você, meu filho, levanta a mão e pega. Porque eu estou te dando um cargo de executivo.
e você vai lá e escreve passarinho com C cedilha. Abraço com 2 S. Mas não é assim. Não é assim. É uma mentira atrás da outra. Como é que o ser humano consegue acreditar? Sabe o que a Bíblia diz? O Deus deste século cegou o quê? Não são os olhos, mas o entendimento de pessoas incrédulas. Mas os incrédulos não estão apenas fora da igreja, eles estão também dentro da igreja. Porque incredulidade está em toda a parte, meu irmão. Quantas vezes eu já ensinei isso a você, nós em certas situações, nos tornamos incrédulos, tamanha a gravidade do problema, e a gente diz assim, meu Deus, não tem saída, acho que nem Deus resolve isso. E no fim, quando nós não podemos, Ele vem e faz. Mas são raríssimas as vezes em que Deus faz alguma coisa sem a nossa cooperação. Se você quer ter Deus na sua vida, você tem que entender isso. Você tem que preparar um caminho dentro de si, destocando, entende destocar? Tirar toco do caminho, tirar pedra, tirar a sujeira, para que ele passe livremente. E você tem que recebê-lo, ou deveria recebê-lo, cordialmente, com todo prazer, com toda alegria, porque a primeira mensagem de Deus para nós é uma aliança. Deus diz assim, olha, eu quero dar a você algo que você não merece. Eu quero que você tenha amizade, comunhão, intimidade, e venha morar comigo um dia na eternidade. É isto que Deus está dizendo para nós. Mas a coisa não para aí não. Vamos lá, um pouquinho para frente. Essa aliança tem termos: perdão e aceitação. Então nós vemos como é o caminho para Cristo. O caminho para Cristo, então, é você reconhecê-lo como Filho de Deus, e você se arrepender dos seus pecados, e aceitar a intervenção de Deus em seu interior. Essa é a mensagem que João passou, e essa deve ser a mensagem da igreja, deveria ser. Mas eu pergunto para você, qual é a importância do arrependimento? Por que arrependimento é importante? Por quê? Muita gente fala, que é arrependido e tal, mas vamos lá. O verdadeiro arrependimento prepara a pessoa para atitudes boas. Tá bom? Então veja só, o evangelho, quando chega até nós, transforma as nossas vidas. E essa transformação, ela deve estar sempre acontecendo. Sempre acontecendo. Sempre, 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 sempre. O arrependimento deve ser constante, para que essas transformações, este aperfeiçoamento, também seja constante. O arrependimento não é apenas uma confissão, dizendo assim, Pai, errei, nas tuas mãos entrego a minha vida, o Senhor me perdoa. Você não ouve nada e acredita que Ele perdoa. É assim que muitos vivem. Porque Deus não sai por aí punindo pessoas, como gente fala assim, hoje Deus vai pesar a mão. Você que não ouve, Deus vai pesar a mão. Parece aquelas novelas de terror. Tem gente que gosta de ficar falando que Deus vai pesar a mão, que Deus vai castigar.
Ou não é verdade? Não é verdade? Tudo bobagem. Não é assim não. Não é assim que Deus age. Bom, vamos ver onde eu estou aqui. Confissão não é uma atitude em que você chega diante de Deus e simplesmente diz assim, Deus, perdão, errei. Não. Você tem que provar que Deus aceitou sua vida. Como? Por meio de atitudes posteriores ao seu arrependimento. Vocês vão entender melhor quando vocês lerem lá no livro de Efésios, capítulo 4. De novo, recorram àquela parte sublime da sua Bíblia, que é o sumário. Vai lá no sumário. Vocês vão gostar tanto desse nome que vocês vão colocar esse nome, sumário, no bebê. Vocês que estão grávidos, olha que nome. Como é seu nome? Sumário, sumário. Eu conheci uma vez uma menina chamada Heterogênea. Quando eu jogava futebol, veio um camarada lá da fronteira do Mato Grosso com o Paraguai. O nome dele, sem mentira nenhuma, e não era o único não, ouviram do Ipiranga. É pura verdade que eu estou falando para você. E a irmã dele chamava as Margens Plácidas. Ele ia completar 21 anos e ia mudar o nome. E a irmã ficava desesperada para chegar logo aos 21 anos para mudar o nome também. Porque o pai era um nacionalista de primeiro. Então ele tinha em casa, ouviram do Ipiranga as Margens Plácidas. Então ele gostava de cantar um hino nacional e ele colocou o nome do filho de Ouviram do Ipiranga e na menina as Margens Plácidas. Então, veja só. Aí. Vamos lá. Então, veja só. Essa igreja aqui, ela é boa e a gente se diverte. Então, vamos lá. Veja bem. O apóstolo Paulo fala nos versículos 28 e 29 do capítulo 4 de Efésios. Acharam? Veja só. O que ele diz? Quem roubava, não roube mais. Por quê? Aquele que foi a Cristo, que era ladrão, confessou o seu crime a Deus, eu era ladrão. Agora, como ele vai provar o perdão de Deus na sua vida? Não roubando mais. Mas você sabe que ladrão não perde o senso de ladrão. Assim como o mentiroso não consegue perder a essência da mentira. Assim como o lobo não perde o pelo. Ou não é? Você veio de uma religião e se encontrou com Cristo. Maravilha! Mas essa religião antiga não consegue sair de dentro de você. Em algum momento você é tentado a misturar aquela coisa que você largou lá atrás com aquilo que Deus está mostrando para você hoje. Sabia? É aí que a gente vê. Pessoas dizendo assim, toma a água do Rio Jordão. Não toma não. Primeiro que de lá não vem. Nenhuma companhia aérea, nenhum governo vai aceitar litros e litros de água de outro país vindo numa viagem aérea. Ou num tanque de navio. Porque eles vão trazer bactérias de um lado e conduzi-las para outro. Isso não pode. Você não pode levar comida, laranja. Você chega numa migração, eles falam assim, você tem o que de comer aí. Se você falar que tem laranja, né, eles vão tirar. Uma vez nós fomos para Israel, e a irmã, tadinha, ela boazinha de tudo mesmo, mas ela não sabia.
Ela falou, vou viajar no avião, eu sei que eles dão uma comidinha, deixa eu falar para ela, não é comidinha pouca, mas ela, como ela gostava de comer, ela pegou um filão de pão, uma coisa assim, como é que fala, uma baguete, um negócio assim, e fez um misto, fez com mortadela, mas um lanche que ia alimentar os passageiros da nossa classe ali. E ela comprou tubaína, comprou soda, e estava levando na sacola para ir para dentro do avião, imagina. Tadinha. O policial falou assim, a senhora vai levar isso para dentro do avião? É, porque nós vamos comer. O policial pegou o lixo e falou, a senhora pode colocar tudo aqui dentro? Tadinho. Naquele momento, eu ainda tinha estômago, eu senti uma fome. Mas veja só, eu fiquei com pena, não é da irmã da comida. Aí, quem roubava, não roube mais. Quem mentia, não minta mais. Quem adorava a Deus de um jeito, não adore mais. Abandone aqueles rituais antigos. E se movimente pelo novo. É isso que ele está dizendo aqui. Aí ele usa uma conjunção. Porém, aí ele fala de outro conceito. Comece a trabalhar a fim de viver honestamente e poder ajudar os pobres. Porque tinha um hábito dentro da igreja, Jesus vai voltar, vou trabalhar para quê? Então, veja só, vá trabalhar. E o seu trabalho deve provocar em você o quê? Generosidade. Você reparou como o nosso trabalho gera mesquinhez em nós? Tudo é meu, tudo é meu, tudo é meu. Ai, ai. O mês que vem eu vou comprar, o mês que vem eu vou pegar, o mês que vem aquilo é... Ai, aquilo é meu, não vejo a hora de pegar. Você dá a Deus o que é de Deus. Além disso, você ajuda outras pessoas. É isso que ele está dizendo aqui. Então, você vai trabalhar, não seja mesquinho, não seja avarento, não seja esse tipo de pessoa. Sirva a Deus através do seu trabalho. E ele diz mais, não digam palavras que fazem mal aos outros. Se você sempre foi aquela pessoa cheia de ódio, e olhava assim, oi querida, como vai, tudo bem? Morra. Tem gente assim. Tem gente na sua rua, você compra uma calça nova, ela está que nem a dona Maroca na janela. Onde vai, hein? Calça nova, nunca vi essa. Você compra um carro, olha lá Zé, olha lá, está roubando. É assim. Às vezes eu vou viajar com a minha esposa e a gente vai para os Estados Unidos, lá tenho muitos amigos, e eu já vi gente aqui na igreja, onde é que ele pega o dinheiro, hein? Simples, todo mês você faz uma continha e vai pagando a CBC. Sabia? Então, é assim que se faz. Em vez de ser mesquinho, por que você não dá uma viagemzinha para sua esposa? Por que você não leva ela para passear? Ela cozinha para você, ela passa a sua roupa, ela lava a sua roupa, ela aguenta o seu bafo, o seu chulé. Não é? Essa cueca que você usa 2, 3 dias. Ela não merece? E quando você viaja, você vai adquirir cultura, você vai aprender os costumes de outro lugar, as comidas de outro lugar, ainda que você não coma, ainda que você fica vendo os outros comendo, e você vai no lugar, dá uma coxinha aí, vai. Pronto, não tem problema, mas você foi.
Você teve uma experiência. Isso é que é gostoso. Ora, essa, tenha santa paciência, vá se catar. Aí ele diz assim, mas usem apenas palavras boas. O que significa palavras boas? Palavras que preparam caminho. Palavras que têm utilidade. Utilidade para o quê? Para a instalação do reino de Deus, para ajudar essas pessoas. É o que ele diz, ó, que ajudam os outros a crescer onde? Na fé, numa vida de fidelidade, de submissão a Deus, e a conseguir o que necessitam, porque o nosso Deus não tem olhos fechados para as nossas necessidades, gente. Ele sabe o que nós precisamos, para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que ouvem. Esse é o conselho dele. Esse é o evangelho. Isso que nós estamos ouvindo por aí não é evangelho, é mentira. Portanto, eu quero terminar dizendo a vocês, ande sempre no caminho que conduz a Cristo Jesus. Não fique atrás de soluções. Entregue na mão de Deus. Não fique se arrastando. Diz assim, meu marido, ele não quer amar o Senhor, em nome de Jesus, eu amarro o diabo na vida dele. Você diz que amarra, mas ele desamarra. Então, o que você tem que fazer? Além de orar por ele, você tem que dar bom exemplo. Porque tem certas irmãs que oram pelo marido e dizem assim, ó Senhor, amarra o diabo na vida do meu marido, naquele capeta, sobrinho do diabo, oh, cuida dele. Mas, ao mesmo tempo, ela é uma pessoa que não dá um bom testemunho. Quando ele chega em casa, oh, seu desgramado, disse, olha, eu estava até aguardando. Ah! Toma! Bum! Você quer comida? Vai lá esquentar. E o cara não sabe fritar um ovo. Então a Bíblia diz que a mulher tem que ser piedosa. A mulher sábia edifica a sua casa. E assim também é com o homem, assim é com o pai, assim é com o filho. Nós temos que ter atitudes e na direção de Cristo, o caminho, nossas mentes precisam se preparar para enfrentar situações. Porque Jesus vai chegar naquela situação e nós precisamos aprender a ouvir sua voz para agir segundo ele. Por isso que nós temos que aprender a lidar com os empecilhos do nosso coração, que impedem o quê? O fluxo da vida de Deus. Se você vai criando ódio, mágoa, você vai se tornando uma pessoa amargurada. Daqui a pouco Deus não consegue mais falar com você. Então nós temos que limpar o terreno. Nós temos que aprender a andar em novidade de vida. Afinal de contas, nós morremos para nós mesmos ou não? Nós não testificamos que queremos servir o Senhor? E agora as coisas não acontecem, nós ficamos esperneando. Não é assim. Nós vivemos para declarar a glória de Deus. Então, aprendamos a viver sob a aceitação de Deus. Muitas pessoas dizem assim, Deus me perdoou. Que bom, e aí? Mas se você não produzir frutos do arrependimento, você não tem aceitação, o perdão acaba. Você chega para um filho e diz assim, o filho chega para o pai e diz, pai, ó, eu vou falar uma coisa, ontem eu meti a mão na sua carteira mesmo. Porque eu tinha que sair com a mina, e então eu meti a mão na sua carteira e saí com o bagulho lá. Certo? Nós fomos no cinema, fomos no restaurante, e eu usei o seu cartão, ó. Mas eu estou todo errado, o senhor me perdoa, está aqui. Filho, o que você fez? Você gastou 200 pila com o bagulho lá.
Com a mina. Então, filho, que conversa é essa, rapaz? Aí, o filho fala assim, ó, eu nunca mais vou fazer isso. Eu vou ter outra atitude. Eu só quero ver. O pai perdoa, mas ele só terá aceitação se ele mudar o comportamento. Se ele começar a produzir outras atitudes. De repente o pai sai de casa e o cartão cai. Plac. O filho fala, pai, ó, o seu cartão. Uma tentação, não é? O cartão fica piscando para ele. Mas ele pega e devolve o cartão para o pai. Ele tomou, o pai vai confiando nele. E o que acontece? Isso gera o quê? Aceitação. Há pessoas que vão à igreja, vão a confessionário, ou vão em qualquer lugar, e começam a dizer, ai, errei, eu preciso pedir perdão a Deus. Mas você não muda a atitude, você continua fazendo tudo errado. Você continua maltratando sua esposa, você chama ela de palavrão, você trata mal seus filhos, trata mal seu pai, você engana no serviço, você tem duas caras. Então, como é que Deus vai aceitar? Você chega dentro dele, me perdoa, tá bom, te perdoo, mas eu vou te dar poder para você mudar a sua atitude. É isso que Deus quer, que você mude a sua atitude. É isso que João Batista veio ensinar. É essa mensagem que a igreja deve passar. Agora, as igrejas só ficam falando aí, não, fica do jeito que está, tenha fé, que fé? Fé em quem? Em quem você não conhece? Em quem você não estuda? Você não sabe nem o caráter de Deus, nem como Ele considera as pessoas. Eu vou ter fé em quem? No quê? Meu Deus do céu, está tudo errado. Então, nós precisamos tomar uma atitude, e que comece esta noite, através destas grandes verdades que nós vimos. Que nós consideremos estas coisas e mudemos. Lutemos contra os nossos maus desejos. Lutemos contra os nossos interesses pessoais que nunca nos deixam olhar o próximo. A generosidade. Sai de perto dessa pastorada que só fala de bênção e bênção e bênção e libertação. Que libertação? Nem eles são libertos de nada. Tanto que eles não são libertos que pregam doutrinas erradas. Porque uma pessoa liberta não cai nesse tipo de ensinamento, porque ela busca a verdade. Jesus disse, Pai, que eles sejam teus por meio da verdade. Santifica-os, separa-os para ti por meio do quê? Por meio da verdade. Que eles sejam dedicados ao Senhor por meio do quê? Por meio da verdade. Nós temos o dever de passar a conhecer o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos o dever de nos reunirmos aqui e aprendermos afinco a palavra de Deus. Mas não é reuniãozinha de 20 minutos, não. É gastar tempo mesmo, é exercitar a mente. Você, pai, quer que o seu filho estude, mas ele olha para você na igreja e você escorrendo suco bucal. Então, ele vai dizer para você, você não dá respeito, você exige de mim o que não exige de si mesmo. Então, meu irmão, mude sua atitude. Tenha desejo de ver Deus agindo dentro de você. Tenha desejo de ver a mão de Deus na sua vida. Porque você não imagina o que Ele pode fazer. Eu não vou negar. Deus trata com a gente tanto neste mundo como quer tratar na eternidade. A promessa primária de Deus é a eternidade, mas Ele nunca nos abandonará. E uma pessoa que segue este caminho, não há quem possa roubar a sua alegria, a sua fé, a sua esperança. Não há quem possa roubar estas coisas destas pessoas. Se Deus é por nós, quem será contra nós, diz a palavra de Deus.
Mas para isso, dedique a sua vida a Ele. Ame o Senhor de todo o seu coração. Venha o tempo que vier. Pare de se entristecer. Tem gente que quando eu tomo certas decisões, sabe, na família ou em qualquer lugar, eles olham para mim meio atravessado. Para com isso, procure entender, se envolva nas coisas, entra. Imagine, passa todo mundo com a luneta olhando Saturno com seus anéis, de repente passa o cometa Halley, com aqueles raios maravilhosos. Hoje nem tanto, porque ele já está meio consumido. Então ele passa, e agora só tem mais 2 raias ou 3, mas não faz mal, é o Halley. E ele passa, o Halley, todo mundo vê o Halley, que é a luneta, que é isso aqui. Aí Saturno fala assim: ah é? Então eu vou esconder meus anéis. Não, faça parte, ame o Senhor, deixa Deus usar a sua vida, seja útil para Ele, deixa Deus entrar na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, no seu lazer, deixa Deus construir na sua vida uma nova casa, seja uma pessoa que glorifique a Deus. A minha esperança é que Deus tenha usado a minha vida nesta noite para falar com vocês. Que Deus nos abençoe. Amém. Tenho eu além de ti e na terra em quem semelhante a ti, Senhor, és a minha força.